O Márcio Rocha está conosco nesta abertura de Bandeirantes Acontece com mais detalhes da capital federal, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente aqui em Brasília está com a expectativa bem alta pela votação do projeto antifacção, que agora foi batizado de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. O presidente da Câmara, Hugo Motta, usou as redes sociais para confirmar que o texto vai ser mesmo votado nesta terça-feira. Em uma mensagem que foi divulgada na internet, ele afirmou que, abre aspas, a segurança pública exige firmeza, mas também garantias e eficiência institucional, e defendeu que o projeto é a resposta mais dura da história do parlamento no enfrentamento ao crime organizado. Segundo ele, o projeto aumenta as penas para os integrantes das facções e também dificulta o retorno deles às ruas. Também cria e integra os bancos nacional e estaduais de dados sobre as organizações criminosas. Mas, mesmo assim, ainda não se chegou ao consenso dentro da Câmara para o texto final, que, lembrando, foi enviado pelo Palácio do Planalto e modificado pelo relator, o deputado Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança licenciado aí de São Paulo. Ele apresentou 4 textos diferentes e a expectativa é que uma nova versão seja apresentada para ser votada nessa sessão de terça-feira, que deve ter apenas esse projeto como única proposta em votação. Mota, inclusive, cancelou a tradicional reunião de líderes para que toda a Câmara fique concentrada na questão, mesmo com o pedido dos governos estaduais para que o texto passe por pelo menos 30 dias de debates antes de ser votado. Para os governadores, o texto deveria ser discutido também com o Ministério Público, com o Supremo Tribunal Federal e também com o Senado, além de especialistas, antes de ser levado para o plenário. O presidente Lula chegou a se reunir com ministros que já comandaram governos estaduais para discutir o assunto. E nessa reunião pediu empenho para que o texto original enviado pelo Planalto seja aprovado. E também pediu empenho para que a PEC da Segurança Pública e a PEC e o texto, do devedor contumaz, que já foi aprovado no Senado e aguarda votação na Câmara, também sejam aprovados. Dessa maneira, o Planalto segue preocupado com as mudanças de Guilherme Derrite, que deixou pontos considerados importantes de fora. Entre eles, a mudança no conceito de um novo tipo penal criado para punir facções criminosas, a retirada da regra que permitia a apreensão de bens de facções no início da investigação, que é considerado pelo governo fundamental para asfixiar financeiramente o crime organizado, além da queda dos recursos destinados para a Polícia Federal, o que está previsto nesse texto. A gente segue acompanhando, qualquer novidade, chamo vocês aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, Márcio, tchau. obrigado. Boa tarde, Márcio. Um abraço para você também, direto de Brasília. Ô Zaidan, a gente até comentava sobre isso na semana passada, mas eu continuo observando e lendo sobre a tramitação desse projeto e os pontos que estão sendo discutidos e ainda não consigo chegar ao entendimento como é que um relatório conseguiu desagradar de tamanha forma todos os blocos dentro da Câmara dos Deputados, todos reclamam deste texto, que o deputado Guilherme Derrite insiste em votar com o apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta, insistem que essa votação vai a plenário amanhã. Sob quais condições, a gente ainda não sabe, Zaidan, mas o governo reclama de desmonte daquele projeto inicial enviado pelo Palácio do Planalto. A oposição reclama por pontos que o bloco defende que não foram incluídos nessa matéria. E aí, no final das contas, está esse impasse de fato para saber se de fato esse projeto passa e encaminha e de qual forma lá no Congresso Nacional. É um festival de incompetência, não é, meu caro Panvec? E, primeiro, que há o risco de existirem 2 legislações paralelas sobre os mesmos pontos. Não é sobre o mesmo tema, porque você pode ter legislações com abordagens diferentes, abarcando questões diferentes de um mesmo assunto. Isso vale para saúde, transporte, educação, segurança pública, eletricidade, uma série de coisas. Nesse caso, não. Existe o risco de 2 legislações paralelas tratando do mesmíssimo assunto, apenas com termos diferentes, né? Mudanças semânticas. Isso já é uma prova inegável de incompetência e, ao mesmo tempo, de desleixo com um assunto que é muito importante, que é hoje recebido pela população como o principal problema a ser resolvido. E há a questão do texto ser muito ruim.
ou os textos, né? Não é à toa que essa relatoria virou uma fábrica de textos, né? Todos ruins, com essa capacidade incrível nestes tempos de desagradar à oposição e ao governo, desagradar a amplos setores do bolsonarismo e toda a totalidade do petismo. E o Mota, que fala que de maneira nenhuma podem dizer que ele está agindo de forma assodada, ele está sim agindo de forma assodada, irresponsável. Mais uma vez o Mota mostra muita dificuldade em cumprir as atribuições que o cargo impõe, a presidência da Câmara, um cargo muito importante, com muito poder, mas com muitas responsabilidades e atribuições. E, mais uma vez, ele não se mostra à altura dessas atribuições. E está apressado, estranhamente apressado, e claramente, sem consenso, e com muitas coisas a serem debatidas, para que você tente formar um texto que pelo menos seja palatável, aceitável pela maioria, ele insiste que a votação deverá acontecer amanhã. É, sim, assodado o comportamento do Hugo Mota nesse tema. E o Derrite não conseguiu até agora, não que faltasse oportunidade, porque ele teve, porque normalmente você tem um texto apresentado pelo relator. Se o texto é reprovado, você troca o relator. E foi dada a ele a oportunidade de refazer. De novo, refaça. E ele não conseguiu fazer um texto aceitável. Vejamos amanhã o que vai sair, né, Paulo? Exatamente. Texto este que tem reprovação, inclusive, de governadores que na semana passada bateram lá na Câmara dos Deputados, pedindo por um adiamento por 30 dias, né? O porta-voz desse grupo de governadores, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Aliás, meio que, né, Zaidan, dando a entender que tinha, adia por 30 dias aí, mas quando a gente sabe que adiar por 30 dias, nessa altura do campeonato do ano, é tipo, bota na gaveta, aí espera um pouquinho mais, no ano que vem a gente retoma, porque na perspectiva de um mês, daqui um mês é votação do orçamento e acabou, né? Porque são ali vésperas de festas de fim de ano, né? Não espere nada do Congresso. Ou seja, por parte de governadores que de alguma forma teriam interesse nesse texto, também já aquele entendimento tipo, olha, segura a onda aí, não vão votar nada não. Mas de fato, o Hugo Mota, Zaidan, me parece muito movido na onda do que está repercutindo neste momento nas redes sociais, ou que está repercutindo em meio aos debates na população de modo geral, né? Não é só esse caso em relação à segurança pública, outros casos que a gente observou, outros temas que foram observados nos últimos meses, e que bateram de alguma forma no Congresso Nacional, a coisa parece que vai andar a jato na Câmara, especificamente, depois que a coisa dá uma, dá uma arrefecida, perde um pouco de velocidade, um assunto muito menor do que essa questão de segurança pública, que é algo muito sério e muito delicado para a nossa sociedade. Mas nós tivemos recentemente uma discussão na Câmara sobre proibição ou não para as empresas aéreas cobrarem pela mala que o passageiro leva a bordo dentro dos aviões. Isso daí estourou na internet quando uma companhia aérea começou a cobrar. Rapidamente a Câmara elaborou um texto ali, reformou alguma coisa que já estava tramitando, acelerou o projeto e aí na hora do vamos ver a coisa perdeu um pouco de força, entrou um debate aqui e acolá e aí a gente percebeu que o tema, não estou nem entrando no mérito se o projeto é certo ou não, mas estou só destacando que o tema, depois que ele perdeu um pouco de força nos debates na sociedade, também perdeu muita velocidade na tramitação no Congresso Nacional. E o que me parece é mais ou menos nessa linha que você traçou, viu, Zaidan? Dos interesses do Hugo Mota e a forma dele de gerenciar os trabalhos na Câmara dos Deputados, que de fato, de vez em quando, parece um pouco assodado demais, meio fora do tom, né, no que diz respeito à forma como, em relação ao que a gente espera de um presidente da Câmara, um cargo tão importante como ele tem, que é ter, de fato, poder de decisão sobre a pauta, né, o que vai ou não ser discutido e votado lá no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados.